Olá minhas amigas, olá meus amigos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Agradecer a todos vocês que nos acompanham, aqueles que ainda não são inscritos, se inscreva, compartilhe nossos vídeos, faça seu comentário, deixe seu joinha. Nós estamos vivendo um momento muito, mas muito delicado no nosso país. Nós estamos isolados do mundo. Do ponto de vista da pandemia, o Brasil hoje é o epicentro do problema da doença. Todo mundo está com os olhos voltados para o Brasil. Por quê? Porque a situação é gravíssima. Nós já chegamos na casa, já ultrapassamos os 36 mil mortos e a perspectiva, infelizmente, é de piorar ainda mais. E, para completar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que está em campanha de reeleição, disse essa semana que se estivesse seguindo o mesmo caminho que o amiguinho Bolsonaro está seguindo aqui no Brasil no tratamento da doença, os Estados Unidos iam morrer aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então veja que o Trump está tentando ganhar votos dos americanos em cima dessa situação em que vive o povo brasileiro. Mas não é só isso. Nos Estados Unidos, existem 2 partidos de direita que comandam aquele país há muitos anos. Quando não é um que está governando, é o outro. Então eles ficam intercalando, fazendo rodízio, né? Um é o Partido Democrata, que é representado pelo ex-presidente Barack Obama. E o outro é o Partido Republicano, que é quem está na presidência hoje através de Trump. Bem, qual é, na verdade, a diferença entre esses 2 partidos? É que o partido do Trump, que é os republicanos, eles é um povo que eles são mais fanáticos às guerras, a invadir país, a matar e etc. Não que os democratas também não invadem e não matam. Agora, os democratas têm uma vocação maior na questão do protecionismo, né? Nas relações comerciais com outros países. E é justamente isso que eu quero falar com você agora. O Congresso americano está discutindo possibilidade de aplicar sanções pesadíssimas sobre o Brasil. E aí eles falam do Brasil da era Bolsonaro por as agressões que estão sendo feitas ao meio ambiente, em especial na Amazônia, apoiadas pelo Bolsonaro, e na relação da questão dos direitos humanos. Ou seja, Bolsonaro expondo a vida dos índios, dos negros, dos ribeirinhos. Então, o Congresso americano está revendo as relações comerciais com o Brasil. Lembrando que a maioria no Congresso americano são democratas. E possivelmente um presidente democrata pode estar ganhando as eleições de Trump. Então veja vocês como está a nossa situação. Bem, mas não fica só nos Estados Unidos. Vejam que a China tem uma população de aproximadamente 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A China é um dos maiores mercados que o Brasil tem para vender produtos. E todos os dias, essa máfia que está no poder no Brasil, tanto o presidente quanto seus filhos, quanto agora recente o tal do ministro da Educação, Von Traub, vivem atacando a China. Então veja vocês na situação que nós encontramos nas relações comerciais, nas relações internacionais do Brasil, como é que está a situação. Então, como que você cria problema do nada com um dos maiores mercados que nós temos?
É inacreditável um negócio desse. Então, diante de todas essas situações, nós estamos cada vez ficando mais isolados no mundo. Há economistas dizendo que daqui para agosto nós vamos ter 20 milhões de desempregados no Brasil. Isto é a metade da população da Argentina. E o Brasil fica criando problemas comerciais nas relações com a China, com os Estados Unidos, por não preservar o meio ambiente, por não preservar principalmente a região amazônica, por expor, por motivar o assassinato, né, dos trabalhadores rurais, dos índios, dos negros, dos homossexuais. Então veja a que ponto nós chegamos. Por estar pregando a ditadura. Aliás, falando em ditadura, um dos principais jornais ingleses, o Financial Times, publicou uma matéria hoje dizendo que o Brasil deflagra um temor sobre a sua democracia na era Bolsonaro. E aí, o jornal continua dizendo que isso está relacionado à relação estreita do presidente Bolsonaro com o Exército, com o apoio que o Bolsonaro tem dado às manifestações que estão defendendo a volta da ditadura militar. Isso saiu hoje uma matéria no jornal Financial Times, que é um dos principais jornais da Inglaterra. O Bolsonaro hoje também foi lá no seu chiqueirinho e disse o seguinte, que o isolamento social é uma questão de responsabilidade dos governadores e prefeitos. É eles que têm responsabilidade sobre isso. E que o Brasil está entrando numa profunda crise e que o número de desemprego vai crescer assustadoramente. E que não jogue no colo dele essa responsabilidade. Você está de brincadeira, né, Bolsonaro? A responsabilidade é sua, principalmente sua. Por quê? Porque você nunca fez um planejamento para cuidar do povo brasileiro nesse momento de pandemia. Não existe planejamento nenhum, ao contrário. Você, em plena pandemia, demitiu 2 ministros da saúde. E agora não tem ministro da saúde do ponto de vista técnico. Não tem no Ministério da Saúde profissionais do ponto de vista técnico. Tanto é verdade que hoje, 7 de junho de 2020, houve manifestações em São Paulo e em Belo Horizonte de profissionais da saúde questionando o sucateamento do sistema de saúde público brasileiro. Quem foi às ruas manifestar foram os profissionais de saúde, dizendo que o senhor está sucateando o sistema público de saúde em plena pandemia do coronavírus. Então, a responsabilidade das mortes, mesmo que indiretamente, são suas. O desemprego é responsabilidade sua, porque você não aponta em nenhum momento para o crescimento da economia do nosso país. E por completar, o senhor agora está usando a tática de governos ditatoriais, como é o caso do seu governo, escondendo os dados das mortes e do número de infectados da pandemia da Covid-19. Quem faz isso, esconder dados tão importantes, são governos ditatoriais, como é o governo de Jair Messias Bolsonaro. Escondendo os dados que, entre tantas importâncias, tem o de fazer com que a população se cuide cada vez mais, mas não agora. Ele passou a esconder os dados, porque ele sabe da tragédia que nós estamos vivendo e que infelizmente iremos
viver, porque a tendência é cada vez mais pior, e ele quer amenizar a situação escondendo as informações. Por fim, hoje aconteceram várias manifestações em defesa da democracia em vários estados do nosso Brasil, em especial Brasília e São Paulo. Não aconteceu nenhum incidente grave nas manifestações, queimando a língua desse nazi-fascista Jair Bolsonaro. O povo foi às ruas, e olha que o povo foi às ruas no auge da pandemia da coronavírus. Imaginem se não tivesse esse problema que impede o povo ir às ruas. De modo que o golpe está em curso, mas eu acredito na força do povo. E o povo, só o povo, irá contornar essa situação. Um grande abraço a todos e até a próxima.